Oi pessoal, tudo bem com vocês? É uma alegria muito grande estar começando mais um ano, o último ano, né? O 9º ano. E sem perder tempo, nós já vamos começar direto com a matéria do nosso livro, tá bom? É um livro que tem bastante conteúdo, então nós já vamos começar direto com o conteúdo do nosso livro, certo? Bom, começando da unidade 1, infelizmente eu sei que vocês ainda estão sem o livro, eu espero que o mais breve possível vocês já possam estar com o livro em mãos, tá? Mas por enquanto vocês estiverem sem o livro, todas as atividades que forem enviadas para vocês, eu vou mandar print das páginas, tá? Para que vocês possam acompanhar todas as páginas que eu explicar, que eu passar, né? E explicar através das videoaulas, e que vocês possam aí ter o material, nem que for apenas pela imagem do celular, quem puder imprimir, ótimo, mas se não puder imprimir, mas que pelo menos possa fazer a leitura aí através da imagem do celular, tá bom? Porque eu vou mandar direto no arquivo, junto com a atividade que eu também irei postar, tá bom? Começando então pela unidade 1, desde o ano passado eu já havia comentado com vocês. Aliás, isso é uma coisa que vocês já sabem, né? Desde que vocês entraram no 6º ano, que a matéria de ciências, no 9º ano, chega aí num estágio, né? De uma certa divisão de conteúdos, tá? Então, desde o ano passado, quando a gente teve aquela mudança dos livros didáticos, houve aí uma alteração, né, na sequência, né, dos conteúdos de ciências. Então, o ano passado a gente já começou a ver um pouquinho do conteúdo de física. Infelizmente, por conta da pandemia e por conta da forma, né, como a gente teve as videoaulas, né, as aulas, né, conforme elas foram postadas para vocês, o conteúdo ficou bem atrasado, tá? Infelizmente. Então, ficou uma parte do conteúdo de física, nós ficamos sem ver, que era aquela parte final do livro do 8º ano, tá bom? O que eu pretendo fazer durante esse ano? Eu pretendo ir o mais rápido possível com o conteúdo do livro do 9º ano, para que a gente possa rever o conteúdo do final do livro do ano passado, tá? Nem que para isso eu tenha que, sei lá, tirar a imagem, né? Eu sei que os 8º anos vão estar utilizando o livro, mas nem que para isso eu tenha que copiar a imagem, né? E passar para vocês de alguma forma, né? Para que a gente possa ter no final do ano esse conteúdo, tá bom? Que é mais a parte de física. Por quê? Porque esse livro aqui do 9º ano, ele começa mais com o conteúdo já da química, tá bom? Então, todo o início aqui a gente vai ver bastante, assim, o conteúdo relacionado à química, certo? Então, nós vamos começar pela unidade 1, que é uma unidade, assim, bastante... para vocês, vocês vão perceber que tem bastante conteúdo, assim, que vocês vão relembrar assuntos que vocês já viram, que nós já estudamos um pouquinho. É claro que agora a gente vai ver bem mais aprofundado, nós vamos ver esses mesmos assuntos que nós já falamos, né? Vocês vão perceber que mas a gente já viu isso lá no 6º ano. Eu sei que a gente viu isso lá no 6º ano, só que agora no 9º ano a gente vai ver bem mais detalhado, tá bom? Então a gente vai ver alguns pontos aqui, já nessa unidade 1, de assuntos que nós vimos lá no 6º ano, tá bom? Especialmente relacionado aí com os estados físicos, né, da matéria. É que aqui a gente não vai ficar apenas... Vocês vão lembrar apenas dos estados físicos da água, né, que a gente aprendeu lá no 6º ano. Agora aqui a gente vai ver mais os estados físicos relacionados com
a matéria no geral, né? Outras formas de matéria, tá bom? Bom, por isso que a gente tem aqui na imagem inicial, né, da unidade 1, a gente tem aí uma foto, né, de um metal em forma líquida, né, metal líquido. O metal líquido, para quem não sabe, isso a gente vai ver quando a gente chegar lá, nos temas, né, que a gente vai aprender as propriedades físicas da matéria. O metal líquido, ele é incandescente, tá? Por isso que ele tá nessa cor aí, toda vibrante, né? Parece fogo líquido, né, mesmo, porque ele realmente é incandescente. Então, isso daqui é metal líquido que, ao se solidificar, né, ao resfriar e se solidificar, gera o metal que a gente conhece, né, na forma sólida, tá bom? Então, aqui a gente vai falar muito, nessa unidade, a gente vai falar muito sobre fusão, solidificação, né, de metais na indústria, né, na indústria siderúrgica, metalúrgica, né, a gente vai falar bastante sobre isso, tá bom? Mas, para começar, a gente vai começar assim, de uma forma bem simplesinha, tá? Como principalmente essa semana, que é uma semana curtíssima, né, que a gente só tem 2 dias, né, dessa semana, só a quinta e a sexta-feira de conteúdo. Então, eu vou começar assim de uma maneira bem simplesinha, apenas com o tema 1, e aí na próxima semana aí a gente já começa com o tema 2, que já é bem mais assim, um conteúdo bastante não complexo, mas assim, que tem bastante detalhezinho pra gente aprender, tá bom? Então, essa semana eu vou deixar apenas o tema 1, que é bem curtinho, são só essas 2 primeiras páginas aqui da unidade. Então, é uma coisa assim, bem mais simples para vocês já irem se adaptando, né? E já irem assim, se acostumando com a diferença, que é a primeira coisa que vocês têm que identificar, né? Que é a diferença no estudo, né? Nas áreas de estudo, entre a física e a química, tá bom? Porque a ciência quando ela tem um meio de estudo, né, uma forma de estudo, ela abrange, assim, muita coisa, tá? Então, quando a gente fala, assim, ciência, a gente pode pensar desde um animal, a gente pode pensar na medicina, a gente pode pensar na água, a gente pode pensar no ar, a gente pode pensar num laboratório químico. Então, a gente pode ter várias áreas de atuação, né, quando a gente fala de ciência, tá? Por isso que a ciência, conforme os avanços, né, dos estudos aí de diversas áreas, né, ao longo do tempo, né, o estudo de diversos fenômenos naturais, né, que foram sendo observados aí, tanto fenômenos da natureza, né, ou fenômenos relacionados aí à evolução de seres vivos, né, ou do próprio corpo humano, tá? Então, a ciência, ela foi assim, meio que se separando, né, foi se diversificando, se ramificando, é a palavra que eu estava procurando. Ela foi se ramificando, foi se dividindo em diversos grupos, diversos ramos diferentes, tá bom? Então, existem vários ramos da ciência, tá? Não são só esses 2 que a gente vai ver ao longo desse ano, que é a química e a física. Tem vários outros ramos da ciência. A gente tem a medicina, né, que é uma área da ciência, tá? A gente tem a zoologia, que é uma área da ciência especializada apenas no estudo dos animais. A gente tem a botânica, né, que é uma área mais especializada no estudo apenas do reino das plantas. A gente tem a ecologia, né, que é uma área relacionada aí mais ao estudo do comportamento da natureza, né, dos fenômenos da natureza. Então, a gente tem, assim, vários ramos, né, da ciência e que a gente aí tem diversos especialistas aí, né, que se especializam aí nesses ramos e aí ajudam aí, né, em várias
descobertas aí, né? Bom, o que interessa pra gente aqui é apenas em relação à química e à física, tá bom? Então, vamos entender qual é a diferença, né, do que estuda a química e a física. Porque parece, assim, coisa bem parecida, né? Porque as duas, assim, parecem um bicho de 7 cabeças, né? Porque quando fala em química e física, nossa senhora, já dá medo, né? Parece que é o fim do mundo. Mas não é assim, não. Realmente, assim, são áreas da ciência, assim, que realmente requer, assim, uma atenção um pouco mais especial, porque realmente envolve conceitos, assim, um pouco mais complexos, um pouco mais complicados, mas que não é nenhum bicho de 7 cabeças, tá bom? Então, vamos lá. Vamos entender qual é a diferença, então, da química para a física. Então, vamos primeiro para a química. A química, ela abrange, ela estuda, né? Ela procura investigar a composição, a estrutura, as propriedades e as transformações da matéria. Então, vamos entender o que é matéria. Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, tá? Então, tudo aquilo que tem massa, não é massa de macarrão, não, é massa de que existe, tá? De que existe através da existência vista, por exemplo, através do microscópio, tá? Então, por exemplo, nem tudo que tem massa é possível a gente visualizar a olho nu, tá bom? Por exemplo, um grão de sal é formado por cloreto de sódio, por milhares de cloreto de sódio, tá? Sais de cloreto de sódio. O cloreto de sódio tem massa, só que não é visto a olho nu, tá? São cristais que são vistos apenas, olha aqui, é o que está aqui nessa imagem no microscópio. Cristais de cloreto de sódio não podem ser vistos a olho nu, só podem ser vistos com auxílio de microscópio, tá? Nem com microscópio comum, só com auxílio de microscópio aí mais modernos, né? Mais desenvolvidos, né? Que a gente chama de microscópios eletrônicos de varredura, tá bom? Bom, então, se o sal, que é formado por esses minúsculos, microscópicos cristais de cloreto de sódio, se tem massa, se ocupa lugar no espaço, eu posso considerar, então, esses cristais de cloreto de sódio de matéria, mesmo eu não enxergando a olho nu, tá bom? Um átomo, que nós vamos ver mais para frente, tá? Lá na unidade 2, a gente já vai começar a falar sobre átomo. Um átomo, que é tudo aquilo que forma a matéria. Um átomo, ele existe, ele tem massa, tá? Então, ele forma a matéria. Mas eu posso vê-lo? Não, de jeito nenhum, tá? Aliás, um átomo, ele só é possível ser visualizado através do microscópio atômico, que hoje pouquíssimos lugares no mundo existem aí microscópios capazes aí de se visualizar um átomo, tá? É a menor partícula que existe aí na face da Terra, tá bom? E é tudo aquilo que compõe a matéria, tá? Um átomo. Bom, então voltando aqui para o nosso assunto da química. Então, a química, ela estuda tudo isso que envolve a matéria. Ela estuda a estrutura da matéria, ela estuda as transformações da matéria, como a matéria, do que a matéria é composta, como ela se transforma, quais são as propriedades, qual é a sua composição, a sua estrutura, tudo relacionado, então, à matéria, certo? Bom, e a física? O que a física estuda? A física, ela também tem a ver com a matéria. Porém,
A física, ela não vai estudar nada relacionado com as propriedades nem composição da matéria. E sim, o foco da física é o estudo da interação da matéria com outros fenômenos, como, por exemplo, o calor, o som, a luz, a eletricidade, tá? Então, é como se a física estudasse tudo aquilo que a matéria interage, é a interação da matéria com outros fenômenos. Então, a física ela não estuda nada relacionado aos componentes da matéria, não. A física ela não estuda nada relacionado aos componentes, à transformação da matéria, nada disso. Ela estuda apenas a relação que a matéria tem com todos os outros fenômenos. Por isso que a física, ela estuda mais a parte da eletricidade, movimento, repouso, tá? São todas aquelas relações que existem entre a matéria com os fenômenos que existem no nosso planeta, tá bom? Só para relembrar um pouquinho, para vocês fazerem aí uma comparação, dois termos que nós já aprendemos lá no 6º ano e que vocês vão lembrar, que eu vou lembrar vocês agora, e vocês vão relacionar isso agora com a química e a física, tá? Vocês lembram quando a gente viu no 6º ano como o solo se forma? O solo se forma a partir da fragmentação das rochas, né? Vocês se lembram? Claro que tem outros processos, né? Mas basicamente é o processo de fragmentação das rochas. As rochas, elas podem sofrer aí duas formas, né, de intemperismo. Lembra que a gente aprendeu sobre isso? Intemperismo. O intemperismo físico e o intemperismo químico. O intemperismo físico é aquele que está relacionado com os fenômenos físicos da natureza. O que são os fenômenos físicos da natureza que atuavam nas rochas? Calor, sol, a chuva, o vento. Lembra? Tudo isso ao longo de muitos e muitos anos, o sol, a chuva, o frio, o vento, conforme ia agindo nas rochas, ia partindo as rochas, ia fragmentando as rochas, tá? Mas ia alterando a composição das rochas? Não, de jeito nenhum. Só ia fazendo com que as rochas se esfarelassem, tá? Se fragmentassem, se partissem, tá bom? Mas a composição da rocha continuava a mesma. E isso é intemperismo físico. Isso nós chamamos de fenômeno físico, são fenômenos físicos. Nós temos vários exemplos de fenômenos físicos no nosso dia a dia. Por exemplo, quando você vai fazer seu cafezinho de manhã, a primeira coisa que você faz é colocar água para ferver, não é? Pronto, já é um fenômeno físico que você está fazendo. Quando você põe a água lá no fogão para ferver, lá no fogo, né, para ferver, a água não vai mudar de estado físico. Pois é, ela vai passar de líquido para gasoso. Mas está acontecendo alguma mudança na composição da água? A água está sofrendo alguma transformação assim na sua composição? Ela está deixando de ser H2O? Não, ela continua sendo H2O. Ela só está mudando de estado físico. Esse é um fenômeno físico. Quando você deixa cair um copo de vidro, por exemplo, que ele se espatifa no chão, quebra em 1000 pedacinhos, alterou a composição química do vidro? Alterou ali a composição, eu falei a palavra química, né? Mas vamos supor, se eu não tivesse falado, alterou a composição de que é feito ali o vidro? De jeito nenhum. O vidro, a composição dele continua sendo a mesma. Independente se ele estava inteiro ou se ele estava na forma de caquinho, continuava com a mesma
composição. A única coisa que mudou foi o formato físico do vidro, ou seja, foi um fenômeno físico que aconteceu ali, tá bom? Agora, vamos lembrar do intemperismo químico. No intemperismo químico, as rochas já sofriam outro tipo de ação. As rochas já sofriam uma alteração na sua composição. Lembra? E isso também acontecia com as rochas ao mesmo tempo, tá? Para o solo se formar, acontecia esses dois fenômenos ao mesmo tempo, ao longo de milhares de anos. Então, o intemperismo químico é quando as rochas sofriam uma alteração na sua composição. Então, as rochas iam alterando a sua composição, modificando a sua composição química, e aí, até mesmo ao longo de milhares de anos, podia até mesmo sofrer, modificar e virar, se transformar em outro tipo de rocha, ou ir se fragmentando e originar o solo, tá? Isso é intemperismo químico. Fenômeno químico, portanto, é quando há transformação da matéria, quando há uma alteração na composição daquela matéria, tá bom? Então, por exemplo, um fenômeno químico no meu dia a dia. Quando eu vou fritar um ovo, por exemplo, quando eu coloco o ovo cru, tem uma composição. Quando eu ponho ele lá para fritar, altera completamente a sua composição, tá? Quando ele tá cru, ele tem uma determinada composição ali de proteínas, de vitaminas, de sais minerais. A partir do momento que eu frito ele, eu tô alterando completamente a composição química dele, tá? Até porque eu estou aquecendo, eu estou fervendo praticamente ali, né? Aquele alimento. Então, eu estou alterando a composição química daquele alimento, tá? Então, eu estou provocando uma transformação química ali. É um fenômeno químico nesse caso, certo? Um objeto enferrujado. Um objeto enferrujado também é um exemplo de um fenômeno químico. Por quê? Esse objeto antes era apenas um metal, tá? Era um metal normal, ou seja, a sua composição era apenas metal. A partir do momento que surgiu ferrugem, ferrugem é uma nova composição, tá bom? Então, a ferrugem já é um processo de oxidação ali daquele metal, ou seja, sofreu então uma mudança na composição daquele metal. Então, ali a gente já tem um processo de fenômeno químico, certo? Bom, e para terminar, aqui a gente tem só um textinho, pessoal, eu gostaria que vocês lessem no arquivo que eu vou mandar a foto para vocês, na página ao lado do tema 1, fala a importância aí dos eventos científicos, né, ao longo dos anos aí do desenvolvimento da ciência, tá? É importante que vocês aí leiam um pouco, com atenção aí sobre alguns dos principais eventos científicos, né, que foram realizados aí ao longo dos anos aí no planeta. E essa foto histórica aqui, foi tirada numa conferência em Bruxelas em 1927 e nessa foto a gente pode observar aí simplesmente, bom, para mim é o meu maior ídolo, o maior de todos os cientistas, um gênio da ciência, um gênio que não existe comparação aí, que é Albert Einstein. Aqui tá ele, ó, sentadinho aqui no meio, Prêmio Nobel de Física, se eu não me engano, Prêmio Nobel de Física em 1921, não tenho certeza, pessoal, mas ele
foi prêmio Nobel, ganhou o prêmio Nobel de Física, não me lembro exatamente o ano, mas simplesmente um dos maiores cientistas aí de todos os tempos, Albert Einstein, tá bom? Bom, tem 5 perguntinhas então no arquivo que eu vou mandar para vocês para responderem, e qualquer dúvida, vocês sabem que eu estou à disposição, pode me ligar, pode me mandar mensagem, pode me perguntar a qualquer hora, eu estou à disposição de vocês, tá bom? Qualquer dúvida, pode me chamar, tá certo? Vocês sabem que podem contar comigo. Um abraço, até a próxima semana com o tema 2. Tchau, tchau.